Capítulo 3 Sol, Terra e Lua Gravitação Universal. Estuda o comportamento e o movimento dos astros, estuda a movimentação dos planetas e dos corpos que os cercam. Modelo geocêntrico por Claude Ptolomeu, a Terra no centro do universo. Modelo heliocêntrico, Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, o Sol no centro do universo. Leis de Kepler, primeira lei das órbitas, segunda lei das áreas e terceira lei dos períodos. Lei da gravitação universal pelo Isaac Newton. Bom dia, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos ter uma revisãozinha e um pouquinho mais aprofundado também sobre a lei da gravitação universal pelo Isaac Newton. Então, nós vamos ter vídeos, tá, que explica alguns teóricos da época que expôs, essas teorias, fizeram a exposição dessas teorias, que são, por exemplo, a lei de Kepler, tá? Então, nós vamos ter alguma explicação também, um pouquinho mais dos modelos geocêntrico e heliocêntrico para revisar, sobre as leis de Kepler e também sobre a teoria gravitacional pelo Isaac Newton. Então, nós vamos entender um pouquinho mais a fundo disso nos vídeos a seguir. Logo depois, faremos atividade de jogos lá do aplicativo, do site do Quizzes, e depois também algumas atividades do livro. Segue daqui um pouco também, vou colocar aqui o nosso tema. Então, é isso. Fiquem de olho nos vídeos a seguir, como revisão e um pouquinho mais sobre a teoria gravitacional. O que é o universo? Tempo e espaço, movimento e energia, força e gravidade. Partículas, seres animados e inanimados, mundos, sonhos e estrelas, nascem, vivem e morrem. Mas afinal, qual a real compreensão que nós temos do universo? Os primeiros ensinamentos vieram do céu, revelando a vida. A observação do céu ensinou ao homem primitivo o poder da lua sobre as marés. Ensinou o momento certo de plantar e colher. O fascínio pelos mistérios do céu chegaria até os gregos. Especialistas em geometria consideravam a circunferência um símbolo da perfeição. No princípio, os gregos imaginavam que as estrelas, os planetas e a lua se moviam em círculos divinos, livres de qualquer ação. Até que em 140 d.C., um astrônomo grego chamado Cláudio Ptolomeu encontrou um meio de entender o estranho comportamento dos astros e ainda prever a posição dos planetas no céu. Ptolomeu era um cientista inquieto. Estudioso da matemática, da física e da geografia, aperfeiçoou um sistema que colocava a Terra no centro do universo. O Sol e todos os planetas giravam em torno dela. O sistema recebeu o nome de geocêntrico. O sistema de Ptolomeu admitia que cada esfera planetária descrevia uma pequena órbita circular, cujo centro descrevia outra órbita maior em torno da Terra. Essas pequenas órbitas circulares, ou pequenos ciclos, foram chamados de epiciclos. Esse modelo explicava o aparente movimento retrógrado dos planetas quando avançam e depois recuam suas trajetórias no céu. Embora basicamente errado, ele foi um sucesso porque permitia previsões que se confirmavam na orientação das grandes navegações. Mesmo sofrendo reajustes a cada nova descoberta, o sistema geocêntrico de Ptolomeu sobreviveu por 1400 anos, guiando a filosofia, a ciência e a religião. Nesse período, a humanidade assistiu à ascensão e queda do Império Romano, às invasões bárbaras e à formação de uma sociedade feudal dominada pela Igreja Católica. Até que no século XVI, em pleno renascimento cultural na Europa, as ideias de um padre nascido na Polônia iriam revolucionar a astronomia e incomodar a própria Igreja Católica. Nicolau Copérnico, o padre,
percebeu uma forma simples de atingir os mesmos resultados de Ptolomeu. Bastava substituir a Terra pelo Sol no centro do universo. Assim, foi criado o sistema heliocêntrico, no qual o Sol ocupava agora o centro do sistema e os planetas giravam ao seu redor. Pouco tempo depois da publicação de suas teorias, Nicolau Copérnico morreu aos 70 anos em 1543. Mesmo depois de sua morte, o sistema heliocêntrico de Copérnico incomodava a Igreja Católica. Se Cristo veio à Terra, ela não mereceria um lugar de destaque? Não seria especial? Por que a Terra teria que se humilhar ao Sol, como um escravo ao rei? A sabedoria e o poder da Igreja precisavam ser preservados, e aqueles que se colocassem contra ela seriam severamente punidos. Foi nessa época que viveu o filósofo e frade dominicano italiano Giordano Bruno. Ele avançou o pensamento de Copérnico, acreditando em um universo sem limites, infinito, em que a Terra girava em torno do Sol e as estrelas eram centros de outros sistemas planetários. Acabou queimado vivo em Roma em 1600. Pouco tempo depois, um jovem italiano estudante de medicina na Universidade de Pisa descobria a física e a matemática. Era Galileu Galilei. Intrigado com instrumentos ópticos utilizados como microscópios e lunetas inventados na Holanda, Galileu estudou e melhorou tais dispositivos, construindo seus próprios telescópios para observar os astros. Descobriu as 4 luas de Júpiter, os anéis de Saturno, as manchas solares, as crateras e montanhas da Lua. Percebeu que o sistema heliocêntrico estava correto e concluiu que os corpos celestes não eram tão perfeitos e divinos como a Igreja afirmava. Julgado pelos tribunais da Inquisição, Galileu renegou suas ideias a respeito do movimento da Terra e acabou escapando da morte. Condenado à prisão perpétua, ao deixar o tribunal, afirmou "Eppur si muove", que em latim significa "e contudo ela se move". Na mesma época, na Alemanha, o matemático Johannes Kepler tem acesso às anotações do astrônomo dinamarquês Tycho Brahe. Surgem então as 3 leis que regem o movimento dos planetas e de outros corpos celestes. Já no final do século XVII, na Inglaterra, Isaac Newton reúne em uma só lei matemática as descobertas de Kepler e Galileu e enuncia a lei da gravitação universal. Era a fórmula para o entendimento do cosmo, que deixava de ser puro e divino e ganhava a dimensão das coisas terrenas, naturais, uma extensão da própria Terra. Segundo Newton, as partículas sempre se atraem com uma força que depende diretamente do produto das massas e inversamente do quadrado da distância que as separa. Ou seja, quanto maior a massa dos objetos e mais perto estiverem, maior a força entre eles. Essa atração garante estabilidade e evolução ao universo, sendo a força gravitacional a causa da movimentação dos planetas. Mas não seria apenas isso, concluiu o cientista Albert Einstein já na primeira parte do século XX. Ganhador do Prêmio Nobel de Física e pai de uma das maiores construções intelectuais da humanidade, Einstein destacou uma nova causa para o movimento dos planetas: a deformação do próprio espaço-tempo. Nós conhecemos a primeira lei de Newton, ou princípio da inércia. Livres, os corpos seguem em velocidade constante e em linha reta. Porém, surgem as mudanças no espaço plano e o percurso já não é mais o mesmo. Trajetórias retilíneas passam a ser curvilíneas pela simples deformação do espaço. E assim acontece a atração gravitacional. Não mais uma força, como propunha Newton, mas uma alteração do próprio espaço causada pela presença da matéria. Tempo e espaço caminhando sempre juntos, moldando o universo. Essa foi uma das grandes sacadas de Einstein.
Contemporâneo de Galileu, Johannes Kepler nasceu na Alemanha em 1571. Professor de matemática na Universidade de Graz, na Áustria, Kepler acabou mudando-se para Praga em 1600. Foi lá que Kepler tornou-se assistente do astrônomo Tycho Brahe, com quem já se correspondia sobre os mistérios do cosmo. Dedicado às observações acerca dos movimentos de Marte e aos trabalhos de Brahe, Kepler concluiu que os movimentos dos astros são elípticos e não circulares como se imaginava. A primeira lei, ou lei das órbitas, diz que todo planeta descreve uma órbita elíptica com o Sol em um dos focos. Já a segunda lei, ou lei das áreas, diz que a linha que vai do Sol até qualquer planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Observem. O ponto mais próximo do Sol chamamos de periélio e o ponto mais distante de afélio. A terceira e última lei de Kepler, ou lei dos períodos, diz que a razão entre o quadrado do período de um planeta e o cubo da sua distância média ao Sol é sempre constante, qualquer que seja o planeta. Com essa lei, podemos concluir que planetas que orbitam próximo do Sol têm tempos de revolução mais curtos, como Mercúrio, cujo ano dura apenas 88 dias da Terra, e planetas distantes do Sol são mais lentos, como Netuno, onde um ano equivale a 165 anos terrestres. Fala, meu povo nas ruas de Salvador! Vocês sabem por que a Lua não cai sobre a Terra? Porque eu acho que ela foi feita para ficar lá em cima mesmo. É coisa de Deus. Tem que ficar lá. A atmosfera não vai deixar que ela desça. Olha, que eu acho, vou fazer igual você, que acho que é São Jorge que segura ela. Eu acredito que a Lua não cai sobre a Terra porque a Lua é o mesmo tamanho que a Terra. Quer ver só, eu acredito que a Lua não cai porque deve ter uma cordinha assim segurando, tá ligado? Tipo, do Sol pra Lua, segurando. Eu acho que é por causa disso que não cai. Então, vamos conhecer um pouco mais dessa história. Newton descobriu que tudo se atrai. Basta simplesmente ter massa. É essa atração que torna possível a existência do mundo, do universo. E o que faz todas as coisas caírem em direção à Terra? A força gravitacional. Ela é responsável pelo movimento e a forma esférica dos planetas, pelo brilho do Sol e das estrelas, pela origem e forma das galáxias, pela existência da Terra e até mesmo pela queda de uma maçã ou de um simples coco. É assim que a Lua se comporta. Ela está sempre caindo sobre a Terra. Mas ela precisa ter velocidade tangencial para tentar fugir desta queda. Se estivesse parada, ela já teria despencado sobre a Terra há muito tempo, igualzinho ao coco. Se a Lua fosse livre, se moveria eternamente em linha reta com velocidade constante, de acordo com a lei da inércia. Mas, graças à força gravitacional, a sua trajetória deixa de ser uma reta e passa a ser uma curva, igualzinho ao que ocorre com uma bala disparada. Ao mesmo tempo que cai, avança horizontalmente. Newton ainda deu um passo além. Conseguiu saber mais sobre a força gravitacional, unindo os conhecimentos de Galileu sobre o movimento dos corpos na Terra e os de Kepler sobre o movimento dos planetas no céu. Ele descobriu que a força de atração gravitacional depende diretamente do produto das massas dos corpos envolvidos e inversamente do quadrado da distância que os separa. Essa é a lei da gravitação universal. Matematicamente, a força de atração gravitacional entre duas partículas de massa m1 e m2, separadas por uma distância d, é dada por uma fórmula bem conhecida. Quanto maior a massa dos corpos, maior a atração entre eles, e quanto mais distantes, menor a atração. Observem que a força ficará 4 vezes menor se a distância entre os corpos dobrar.
9 vezes se triplicar, 16 vezes menor se quadruplicar, e assim por diante. A constante g é chamada de constante da gravitação universal, e o seu valor é extraordinariamente pequeno. Por esta razão, é tão difícil perceber a atração gravitacional entre duas pessoas ou dois corpos quaisquer de massa reduzida. Só corpos enormes, de massa muito grande, como planetas, luas e estrelas, conseguem produzir forças de atração perceptíveis. Por exemplo, a força de atração entre duas pessoas de 70 quilos, afastadas 1 metro uma da outra, é 10 vezes menor que o peso de um minúsculo grão de sal. Mas como surge a força gravitacional? Sabemos que a força gravitacional depende da massa dos corpos. Mas o que a massa tem de especial? Cada pedacinho de matéria, por menor que seja, preenche o espaço com gravitação da mesma forma que uma lâmpada preenche o espaço com a luz, uma flor com o perfume ou um ímã com o magnetismo. Essa emanação gravitacional tem um nome: campo gravitacional. Perto da Terra, por exemplo, todas as coisas caem graças ao campo gravitacional terrestre. Ele faz com que a Terra se comporte como um grande ímã, atraindo toda a matéria para o seu centro. E quanto mais distante da superfície terrestre, mais fraco o campo gravitacional. Ele ainda faz com que todas as coisas caiam com a mesma aceleração perto da superfície da Terra, independentemente do seu tamanho, constituição ou massa. Essa aceleração recebe o nome de aceleração da gravidade e é representada pelo vetor g. Seu módulo, próximo à superfície da Terra, vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por que o foguete sobe? Por que ele não cai? Bom, para um foguete vencer o campo gravitacional terrestre e atingir o espaço, ele precisa ter uma velocidade suficientemente alta. É fácil perceber que corpos lançados para cima com velocidades cada vez maiores conseguem subir cada vez mais. Essa velocidade mínima que consegue colocar o corpo em órbita é chamada de velocidade de escape, e ela depende do planeta. Aqui na Terra, vale 11,2 km por segundo. Em Marte, 5 km por segundo. E em Júpiter, 60,2 km por segundo. Atividades. Atividade 1, jogo do site Quizzes. Atividade 2, caderno de atividades, página 19, 20 e 21. Hora do tema. Tema, livro página 12, Ciência em Prática, realizar o objetivo 1 e 2 e responder as conclusões no caderno.